sistema de análise que antes era feito de forma manual pelos auditores do TCE, agora é realizado automaticamente e de maneira padronizada. E ainda, conselheiros da primeira Câmara determinam mais de R$400 mil em impugnações. Segunda Câmara julga 70 processos. Pleno determina devolução e impugnação para os municípios de Guia Lopes da Laguna, Miranda e Paranhos. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Em apenas um dia, o novo sistema informatizado de controle de atos de pessoal do TCMS foi capaz de analisar mais de 11 mil processos, levando apenas 9 segundos para avaliar cada um dos atos de pessoal. É mais uma ferramenta que garante mais eficiência e transparência na fiscalização do dinheiro público. Acompanhe na reportagem de Henrique Xavier. Pouco mais de 9 segundos. Esse foi o tempo que o jamaicano Usain Bolt levou para vencer a prova dos 100 metros rasos na última Olimpíada. Esse também é o tempo de uma nova conquista em Mato Grosso do Sul. Com o SICAP Análise, o que antes era feito de forma manual pelos auditores do TCE, agora é realizado automaticamente e ainda de maneira padronizada. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida por equipes do próprio Tribunal de Contas que usa análise automatizada dos processos e a gestão de risco com a finalidade de detectar possíveis irregularidades em atos que envolvam, por exemplo, a contratação de pessoas. Para se ter uma ideia da eficácia desta ferramenta, em apenas um dia ela conseguiu analisar mais de 11 mil processos, necessitando apenas de 9 segundos para cada um deles. Antes, a análise de um processo desta natureza poderia consumir até um dia inteiro de trabalho. O sistema também permite o mapeamento das unidades gestoras com maior índice de inconformidades. É a tecnologia da informação garantindo mais eficiência e transparência na fiscalização do dinheiro público. A inspetoria de atos de pessoal está entrando de vez na modernização. Século XXI, onde trabalhamos com inteligência artificial, a metodologia de risco e a robótica. O SICAP Análise está integrado com o sistema LRF e o portal da jurisprudência. Isso permite checar automaticamente Diário Oficial de Município e Estado em busca de publicação relativa aos atos de pessoal e verificar se o limite de gastos está sendo respeitado. Feito isso, o sistema filtra as informações na matriz de risco e disponibiliza para os auditores o relatório completo com o resultado das análises. Hoje a gente trabalha com 4 classificações do ato. O registro, que seria um ato totalmente legal. O não registro, que é um ato que pode conter alguma ilegalidade. O arquivamento, que são atos que não necessariamente necessitam de algum tratamento. E a triagem, que se por alguma situação ou outra a ferramenta não conseguir identificar o ato, ela será enviada para triagem. Esse é mais um avanço da atual gestão compartilhada do Tribunal de Contas, que tem como missão modernizar o TCE-MS. Mais uma vitória para a sociedade e para o judicionado. E essa ferramenta, eu posso dizer aqui tranquilamente que é a mais moderna que todos os tribunais de contas do Brasil têm. Tem outras ferramentas semelhantes, mas nós conseguimos adicionar aqui essa análise mais profunda e mais ampla que nos dá celeridade, segurança absoluta e a transparência. O Tribunal de Contas trabalha ao lado do bom gestor e do cidadão pela consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, gestão compartilhada. O município de Ineuaque terá que ser ressarcido em mais de R$200 mil. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 17 de outubro. No contrato administrativo firmado pela Prefeitura, foi constatada a irregularidade da execução financeira por ausência de documentação que comprovava a despesa com
combustíveis. Veja os detalhes no relatório-voto do conselheiro José Ricardo. No contrato administrativo celebrado entre o município de Nioaque e a empresa Cafuri Gonçalves Limitada, cujo objeto do contrato é a aquisição de combustível tipo óleo diesel, álcool e gasolina, para atender às necessidades do município, o conselheiro determinou a devolução de mais de R$200 mil. Processo 2851, trata-se do contrato administrativo número 73 do município de Nioaque, tendo como titular a senhora Ilka Corral Mendes Domingos. Declaro a irregularidade da execução financeira do contrato administrativo celebrado entre o município de Nioaque e a empresa Cafuri e Gonçalves Limitada em face das seguintes infrações. A. Ausência do restante das notas de empenho no valor de R$ 88.460,94, sem a comprovação do efetivo e prévio empenho. B. Ausência do restante das notas fiscais. C. Desarmonia entre o valor final da contratação e os valores registrados nos documentos da despesa, empenho, liquidação e pagamento. D. Ausência de planilha detalhada de controle dos gastos realizados com combustíveis. E. Superfaturamento nas notas fiscais relativas à aquisição de combustíveis, gasolina comum e aditivada, óleo diesel e álcool, em valores unitários superiores ao contratado, ocasionando, ao final, um prejuízo ao erário no valor de R$ 54.069,65. E F, cancelamento de restos a pagar processados no exercício de 2014. Impugno despesas no valor de R$ 271.262,05, sendo R$ 217.192,40 referente à diferença entre os valores pagos e os liquidados e R$ 54.069,65 referentes ao valor apontado a título de superfaturamento de preço dos combustíveis. Aplico à senhora Ilka Corral Mendes Domingos, prefeita de Nioaque à época, multas equivalentes a 20 UFERMs sobre o valor de R$ 271.262,05 relativamente às infrações que ocasionaram dano ao erário e de 180 UFERMs pelas irregularidades apontadas. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 10 processos, sendo um irregular. No contrato administrativo celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Luiz Carlos da Silva, o conselheiro votou pela irregularidade do contrato. Processo 18.180/2013, referente à formalização do segundo termo aditivo, execução financeira do contrato 76/2013, celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa Luiz Carlos da Silva, no valor de R$ 40 mil. Considerando a conduta praticada pelo gestor e as possíveis consequências legais, o valor do dano causado ao erário e os valores, ora sujeitos à impugnação, declino da competência para julgar singularmente a presente matéria e submeto à apreciação desta colenda Câmara. Sendo assim, voto pela irregularidade da formalização do segundo termo aditivo da execução financeira do contrato 76/2013, em razão da ausência do primeiro termo aditivo e da não remessa dos documentos da execução contratual, restando não comprovado o correto processamento das despesas. Pela impugnação do valor de R$ 120 mil previsto para a execução financeira do instrumento contratual, responsabilizando o ex-prefeito municipal de Anastácio, senhor Douglas Melo Figueiredo, pela devolução aos cofres do município para ressarcimento do dano causado. Pela aplicação de multa ao mencionado gestor em valor equivalente a 495 UFERMs, que corresponde a 10% do valor do dano causado ao erário. Pela aplicação de multa ao atual prefeito municipal de Anastácio, senhor Nildo Alves de Melo Albres, em valor equivalente a 50 UFERMs pelo não atendimento à intimação. Pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público de Contas para que represente perante o Ministério Público Estadual para apuração de eventual prática de crime de responsabilidade e ou ato de improbidade administrativa.
Já o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade do processo licitatório celebrado entre o município de Corguinho e José Silvério de Oliveira, tendo por objeto o fornecimento de combustíveis para a frota municipal e aquisição de gás de cozinha. No processo 8.538/2013 do contrato administrativo 35/2013 da Prefeitura Municipal de Corguinho, com a microempresa José Silvério de Oliveira, interessado Dalto de Souza Lima, prefeito municipal à época. Voto pela regularidade do procedimento licitatório, do contrato e do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto termo aditivo, pela irregularidade do terceiro termo aditivo e da execução financeira, e pela aplicação de multa de 80 UFERMs ao interessado ante a irregularidade na execução financeira e a não remessa de documentos solicitados e pela remessa intempestiva dos documentos. E, por fim, pela impugnação de R$ 4.832,23, referente à diferença apurada entre o valor efetivamente comprovado e o valor pago. Durante a sessão da primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados 70 processos e aplicadas mais de R$ 90 mil em multas. No procedimento licitatório firmado entre o município de Jaraguari e a empresa Dimac Capodrati Comercial Limitada, que tem por objeto a aquisição de peças e acessórios para a realização de manutenção e reposição de peças em pá carregadeira, o conselheiro Irã Coelho das Neves votou pela irregularidade e ilegalidade da formalização do contrato administrativo. Processo número 2.691 de 2013, da Prefeitura de Jaraguari, representada pelo senhor Albertino Nunes Ferreira. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que o processo receba o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade da Carta Convite número 30 de 2010 e pela irregularidade e ilegalidade da formalização do contrato de número 49 de 2010, celebrado com a empresa Dimac Capodrati Comercial Limitada, e, por fim, pela aplicação de multa ao responsável no montante equivalente a 30 UFERMs. A conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade no contrato administrativo formalizado entre a Prefeitura Municipal de Bela Vista e a empresa Fixa Comunicação e Eventos Limitada, objetivando a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade, marketing e propaganda. Quanto ao processo 1251 de 2014 da Prefeitura de Bela Vista, responsável Renato Rosa, contrato administrativo número 6 de 2014 para contratação de agência de publicidade, acompanhando o posicionamento do Ministério Público de Contas, voto para declarar a irregularidade do procedimento de licitação, da formalização do contrato, do primeiro termo aditivo ao contrato e da execução financeira. E pela impugnação do valor de R$ 1.046,10, referentes ao pagamento sem comprovante de despesa, atribuindo tal responsabilidade ao espólio do senhor Renato de Souza Rosa, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais. 20 processos foram analisados pelo conselheiro Osmar Jerônimo, todos considerados regulares. Conselheiros do Pleno determinaram a devolução aos cofres públicos dos municípios de Guia Lopes da Laguna, Miranda e Paranhos, e ainda aplicaram mais de R$ 100 mil em multas. A decisão foi tomada durante a sessão do Pleno realizada no dia 18 de outubro, em que foram analisados 68 processos. O conselheiro José Ricardo analisou 15 processos, entre balanço geral, prestação de contas de gestão, recursos, pedidos de revisão, contratos administrativos e admissão, determinando a irregularidade da prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Itaquiraí, referente ao exercício financeiro de 2000. Processo 8.746, trata-se da prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Itaquiraí. Titulares, senhor Renato Tonelli e senhor Rui Felipe Cooper. Declaro irregular a prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Itaquiraí pelas infrações decorrentes das seguintes irregularidades. A. Realização de despesas
com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental em percentual inferior ao mínimo obrigatório de 60%. E B, demonstrativos contábeis apresentados na prestação de contas sem a devida assinatura do contador responsável. Assim, aplico ao senhor Renato Tonelli, que exercia o cargo de prefeito no período de 1 de 2000 a 31 a 3 de 10 de 2000, multa no valor equivalente a 180 UFERMs pela infração decorrente da irregularidade referida nos termos dispositivos da linha A. E ao senhor Rui Felipe Copper, que exerceu o cargo de prefeito no período de 4 de 10 de 2000 a 31 de 12 de 2000, multas no valor equivalente a 60 UFERMs pela infração decorrente da continuidade da irregularidade referida nos termos dispositivos da linha A e no valor equivalente a 30 UFERMs pela infração decorrente da irregularidade mencionada nos termos dispositivos da linha B. Já a conselheira Marisa Serrano relatou 15 processos, determinando a devolução e impugnações aos municípios de Guia Lopes da Laguna, Miranda e Paranhos. Processo 15.431 de 2015 da Prefeitura de Guia Lopes da Laguna, responsável Giacomo D'Agostin, é uma auditoria em que eu acompanho, em parte, a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014, pela aplicação de multa ao ordenador de despesa durante o período inspecionado, no valor correspondente a 250 UFERMs, e pela impugnação do valor de R$ 4.423,80, referentes à aquisição de 202 cobertores, cuja distribuição não foi comprovada, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Giacomo D'Agostin, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juro de mora e correção monetária. E pela recomendação ao atual prefeito municipal para que adote medidas e providências apontadas no voto. Processo 4.130, de 2016, da Prefeitura de Miranda, responsável Marlene Bossé e Juliana de Almeida. É uma auditoria em que eu acompanho, em parte, a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2014, pela aplicação de multa às gestoras acima nominadas, da seguinte forma, considerando o período em que cada uma permaneceu à frente da chefia do Executivo, bem como com a época em que cada irregularidade foi praticada. Para Marlene de Matos Bossé, 180 UFERMs, e para Juliana Pereira de Almeida, 120 UFERMs. E pela impugnação da importância de R$ 7.950, referentes a despesas realizadas em favor de Anderson Crivella Silva, cujos serviços não foram comprovados, atribuindo tal responsabilidade à senhora Marlene Bossé, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juros de mora e correção monetária. E pela recomendação à atual gestora do órgão, para que adote as medidas que possam culminar em melhorias no atendimento às disposições contidas na Lei de Acesso à Informação. Processo 15.695 de 2015, do Fundeb de Paranhos, responsável Antônio de Souza, é uma auditoria em que acompanha a CCE e o Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, tendo como objeto atos e procedimentos administrativos realizados no período de janeiro a dezembro de 2013. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesa do fundo, durante o período inspecionado, no valor correspondente a 200 UFERMs. Pela impugnação da importância de R$ 24.673,06, referente às diárias concedidas irregularmente, atribuindo ao senhor Antônio Carlos de Souza a responsabilidade pela devolução do valor impugnado aos cofres públicos, acrescido dos consectários legais. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMS Oficial e no Twitter é @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.